Fala pessoal, aqui é Alexandro Sales. Conforme prometido, vamos dando sequência a essa série de vídeos falando da migração para o GLPI 10. Nesse vídeo a gente vai falar basicamente sobre as mudanças, né, melhorias na interface gráfica do sistema, o que elas trazem aí para a gente, beleza? Separei aqui alguns tópicos especiais. O primeiro, a gente fala basicamente da nova interface, os novos recursos que a TechLib colocou, né, no sistema. Sobre o menu, que eu acho que é uma das grandes mudanças nessa nova versão do sistema, é justamente a questão do menu. Um botão encontrar menu é um facilitador que eles colocaram à nossa disposição agora, que a gente vai falar sobre aquele atalho do Ctrl Alt G, né, que já existia, eu acho, se não me engano, desde a versão 9.2, mas poucas pessoas usam, porque de fato difícil lembrar, né? Só para quem está mesmo no dia a dia usando isso. Uma outra melhoria que é com relação aos títulos persistentes nas tabelas, que nós vamos ver também. Ordenação de múltiplas colunas, isso realmente traz muito benefício para quem gera relatórios no sistema, precisa estar pesquisando constantemente ali alguma informação, então o cara agora pode fazer a ordenação por múltiplas colunas, isso realmente ficou muito bom. A nova linha do tempo, né, a timeline do chamado mudou, tá melhor, mudou para melhor, mas isso de fato vai gerar um certo desconforto nos técnicos e iniciantes aí. Imagens na CMDB é um grande avanço que eles trouxeram para a gente, então agora fica muito mais profissional, né, essa questão da CMDB, dá para a gente colocar imagens reais dos equipamentos ali. Você, então, quando abrir um computador, um servidor, um switch, você ter realmente uma foto, literalmente uma foto daquele equipamento, para quem nunca viu o equipamento em produção, está indo a primeira vez a campo, entender facilmente, sim, este é aquele equipamento que está cadastrado lá na CMDB. A nova lista de pesquisa também trouxe um grande avanço, ela está nova ali entre aspas, não é à toa, é porque realmente o recurso já existia, mas eles fizeram uma baita melhoria nele que a gente vai ver nesse vídeo aqui também. Então, basicamente, esses são os tópicos, bola para frente, vamos lá falar então da nova interface do GLPI. Bom, o GLPI teve a interface totalmente redesenhada. Isso aí não é surpresa, muito menos novidade. Já tem um certo tempo, conforme a gente viu que eles lançaram a versão 10, então desde a versão 10.0.0, ele já traz essa, na verdade, desde as release candidates, né, que tivemos a 1, 2, né, desde então esses lançamentos que a gente já tem essa interface, já vê alguns prints aí pela internet, ou até mesmo o pessoal que já usa mesmo. Então, essa interface gráfica nova, ela de fato foi totalmente redesenhada. Houve então a troca dos frameworks, né? O GLPI agora ele usa o Bootstrap como framework do front-end, né, para o CSS. Isso possibilita uma melhoria muito grande, principalmente na questão de recursividade, que até a versão 9.5.12, né, que é essa que a gente está em transição, o uso do GLPI em um smartphone via navegador web era muito penoso. Tá longe de perfeito, claro, muito difícil ser perfeito, mas a usabilidade ela melhorou muito com a troca do framework para o Bootstrap e agora a gente sim consegue até trabalhar dentro do smartphone ali usando a interface padrão do GLPI sem usar um app mobile e tal. Você consegue de fato agora ter uma certa usabilidade. Um outro item que eu peguei lá no desenvolvimento deles é com relação ao Tabler, não sei se é assim que se pronuncia corretamente, mas ele é uma interface de usuário código aberto para os dashboards em HTML, ou seja, esses dashes nativos aqui do GLPI são feitos usando o Tabler, que aí ele já vem toda essa característica de responsividade e tudo mais, alguns recursos que até a versão 9.5 deixavam muito a desejar. Então, nessa parte visual, o GLPI melhorou e melhorou muito, não é brincadeira, ele está chegando ao patamar, ele está ultrapassando o patamar dos software proprietários que a gente tem aí no mercado, porque a gente que trabalha no dia a dia
fazendo as implantações, muitos clientes eles não estão na primeira implantação, na verdade eles estão saindo de um sistema proprietário e vindo para o GLPI. E nessa transição a gente sempre pega, né, para dar uma olhada, pede para dar uma olhada como é que é o sistema, até para facilitar a transição, né, do cliente, tentar fazer para ele um deparo, ó, aquele processo que você executava naquela tela assim, agora é nessa assado. Então, é temeroso. As coisas que a gente encontra são realmente difíceis de acreditar que é um software proprietário, que existe um alto valor, na verdade nem questão de valor, existe um alto custo investido ali e o valor agregado tão baixo com relação a design, né, experiência do usuário. O GLP ele era muito manco até a versão 9.5, a experiência do usuário sempre foi questionável, né? Mas na versão 10 realmente nós temos um grande avanço, né? Tivemos um grande avanço nisso aí. Parabéns à TechLib e equipe aí, comunidade também, claro, por esse avanço, certo? Então vamos lá. Primeira grande mudança, o menu. O GLPI finalmente aderiu à tendência, na parte aí de administração do sistema, a tendência de se usar menu lateral. O que acontece? Desde o início, né, dos anos 2000 e alguma coisa aí, desde o início dos anos 2000, não, exagerei. Desde que começaram a surgir monitor no mercado wide, e o widescreen virou uma tendência, né, os monitores mais compridos lateralmente do que em altitude, e eu chuto aí que isso foi por volta de 2006, que eu já trabalhava num projeto de construção civil, eu lembro muito bem disso, e foi quando o Gnome, esse desktopzinho Linux aqui, teve a ideia de tirar o seu dock, né, de seu menu, que era tal como o Macintosh em cima, né, e colocar lateralmente aqui as opções de menu. Então o Gnome ele foi o primeiro sistema no mundo a inovar com essa tendência no mercado, né, de aproveitar melhor o espaço, o tamanho que os monitores estavam vindo, né, que é essa questão do widescreen, ele mais comprido. Então o Gnome começou com essa tendência, é legal ter sido um software livre a iniciar isso. Hoje isso já é uma tendência natural e o GLPI estava muito atrasado com essa questão. E finalmente na versão 10 aí, com essa remodelagem total, eles conseguiram trazer essa melhoria para o sistema. Então o que acontece? Aproveitando o sistema com o menu lateral à esquerda, você tem mais área de trabalho útil para os itens, né, objetos, elementos que você precisa trabalhar no dia a dia. Isso é um grande avanço, principalmente porque ainda há a possibilidade de recolher este menu. Só que a TechLib ela teve o cuidado também de deixar opcional. Como agora a gente está falando de um framework mais avançado, como o Bootstrap, ela ainda deixa a possibilidade de você manter o menu no padrão legado, vamos chamar assim, que é o menu no topo, ocupando a menor área, né, do monitor, que seria justamente a questão da altitude. Fica a critério seu, se não quiser gerar tanto impacto e tal, né, porque realmente para o técnico que vai usar isso vai gerar um certo impacto. Nas nossas instâncias, vamos dizer assim que 90% ou mais dos nossos clientes usam para os usuários finais o Form Creator. E o plugin Form Creator já traz essa tendência, né, de menu à esquerda. O GLPI só fez incorporar isso no core do sistema agora. Opinião minha, forcem um pouco a barra para usarem o menu à esquerda, porque todo o sistema está vindo com essa tendência, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui, claro, não vai ser só um videozinho de olhar, de ficar assistindo, né? Essa aqui é uma instância Verdana Desk, certo? Que a gente tem num laboratório nosso, e logo de cara já tem uma diferença da padrão. Os nossos clientes eles usam o nosso plugin Skins, que ele permite você alterar e dar a sua cara ao sistema GLPI, a sua cara no sentido identidade visual, né? Então você consegue colocar a tua logo na tela de login, trocar o papel de parede, isso tudo selecionando opções dentro do sistema, sem ter que editar código nem nada. Um outro ponto aqui também é que a gente permite esconder, né, não utilizar
a questão das credenciais, o campo de credencial. Isso por quê? Porque existe um outro plugin nosso chamado Vault que ele permite a integração com sistemas de autenticações externos. Isso para garantir múltiplo fator de autenticação. Ah, Alexandre, mas então ele vai pedir para mim o código toda vez que eu for entrar, né, o MFA? Não. Ele vai usar, por exemplo, aqui o GitHub, o Google, vai usar o Microsoft Office 365, o Facebook, GitLab, o que mais você tiver de rede social aí. O que acontece? Se no meu Microsoft Office 365 está exigindo que eu use o múltiplo fator de autenticação, então vai abrir a caixinha da Microsoft aqui e ele vai exigir que eu faça o múltiplo fator de autenticação. Então, pegando carona num autenticador externo, a gente consegue promover e atender esse requisito de segurança aí que muitos ambientes corporativos têm, né? Aqui, por exemplo, eu vou usar o GitHub para me autenticar, já estou autenticado, né, no GitHub, então ele vai usar essa mesma credencial já existente no meu sistema e simplesmente falar, não, esse cara aqui é o Alexandre, o GitHub validou ele. E voilá, estou autenticado. Simples desse jeito, sem burocracia nem nada. Caso eu não tivesse logado ainda no GitHub e tivesse pedindo múltiplo fator de autenticação, o painelzinho lá do chaveiro do GitHub ia pedir para mim. Se no GitHub eu estou usando aquele lance do Google Authenticator, né, aquele gerador de chave lá de 6 dígitos aleatório, ele me pediria ele. Se tivesse com aquele lance que eu instalo o GitHub no meu smartphone e ele pede o código que ele mandou para o meu smartphone, então eu teria que inserir esse código também, ou seja, usando os mesmos princípios de credencial imposto pela organização. Olha que legal, você vai lá no Office 365 e põe uma regra de autenticação, que o cara tem que usar o Microsoft Authenticator. Não tem problema, automaticamente o GLPI vai herdar essa propriedade e quando a pessoa for se autenticar usando o Office 365, ele vai pedir o Microsoft Authenticator lá, o código de validação, ou vai pedir o SMS, não é o melhor meio, né, diga-se de passagem, SMS, mas é possível também, ou seja, a regra que você definir no teu provedor de autenticação será replicada para a tua instância Verdana Desk. Então, só para se autenticar, você já viu aí 2 itens Verdana Desk. Só aproveitando que já estamos falando de visual, vou vir aqui em configurar plugins e mostrar aqui um pouco do nosso plugin Skins, né, que é o visual lá da tela de entrada. No plugin Skins, a gente tem agora, para quem migrou para a versão 10, essas opções, são 4 templates de autenticação. Posso usar o que eu estava lá, que é o menu superior, posso usar o menu à direita, posso usar o menu centralizado, posso usar um menu numa camada mais abstrata, onde só vão aparecer os campos valorizando ainda mais a imagem de fundo, e tenho esse aqui que ele vai criar um quadro branco com a logo em cima menor. São testes aí, é questão de gosto, né? Mas o que importa é que você tem esses 4 templates. Alexandre, para sumir aquele login lá que eu fiz, que não aparece a caixa de login para nenhum usuário ficar usando o usuário e senha direto no GLPI. Temos aqui desabilitar campos nativos. Com isso, somem aqueles campos e passa a vigorar somente o login via rede social. Com isso, a gente escala ainda mais a questão da segurança. As pessoas não conseguem fazer login com usuário e senha. Bloqueei o cara no Office 365, acabou, ele já não loga aqui no sistema de jeito nenhum. Beleza? Só dando um exemplo para vocês. Com relação ao background, a logo e tudo mais, basta você inserir aqui. Você clica aqui em procurar, seleciona o que você quer, adiciona e está feito. Aqui temos ainda algumas paletas de cores que vão integrar com o nosso outro plugin, que é o V-Reports. Então, com a Alexandro, a Verdana tudo é verde, porque é da empresa, a identidade da empresa, massa. Só que a minha empresa tudo é amarelo, é roxo, é azul. Não tem problema. Você altera aqui os valores padrões e isso vai surtir efeito lá na hora de gerar um relatório. A gente não vai entrar nesse mérito nesse momento, mas só para vocês ficarem cientes, beleza? Vamos dando sequência então à nossa apresentação.
Voltando aqui, sobre o menu, nós podemos escolher menu à esquerda ou superior. Lá em configurar geral, valores padrão, nós temos essa opção. Então você vem aqui no menu configurar, lembrando que todas aquelas opções ativos, assistência que ficava aqui no topo, elas estão aqui agora, ó, disponíveis para gente. Então basta você clicar, expandir e selecionar qual que você quer. No caso aqui, só fica um item expandido. Se eu vier em assistência, ativos recolhe automaticamente, eu venho em assistência. Eu não consigo ficar com as duas expandidas ao mesmo tempo. Uma coisa legal para também você não ter que ficar rolando aqui, né, para baixo, sem sentido algum. Então vamos lá, eu venho aqui em configurar, ó, na opção configurar, venho em geral. E aqui em geral eu vou ter valores padrão, essa segunda aba. Nessa segunda aba eu vou poder escolher aqui, ó, layout da página. Se eu quero ele vertical com menu na barra lateral ou horizontal com o menu no topo. Eu não vou mudar, eu não ia mudar não, mas já estamos aqui. Estou colocando aqui no topo, por que eu vou mudar? Porque é importante salientar que o GLP ele trabalha com questões de variáveis de sessão. Quando o usuário se loga, ele lê todo o ambiente, todas as configurações, vários elementos, eles não são permanentes em memória, eles vivem durante a sessão apenas. Então, quando o usuário se loga, aquele valor ele fica fixo, vamos dizer assim, falando em programação, ele é uma constante e ele não varia durante o uso do sistema. Veja que eu alterei então para barra C horizontal e isso não surtiu efeito aqui. Vou voltar aqui para o menu iniciar, eu continuo com ele na lateral esquerda. Por quê? Isso é uma variável. Não seria uma variável, seria uma constante no sistema, que ela é carregada quando o usuário faz logon. Então, ou seja, o menu ele só vai para o teto no momento que eu fizer logoff e logar novamente no sistema. Antes de fazer logoff, eu vou aproveitar para já mostrar para vocês também que houve uma pequena mudança, né, uma melhoria para a otimização de espaço na seleção de perfis e entidades. Antes eu tinha aqui um botão para cada uma, né, um elemento HTML, e agora eu apenas clico aqui e ele me abre essas opções, onde eu posso trocar o meu perfil, certo? Trocando de perfis aqui, e posso também aqui embaixo trocar de entidade, onde eu posso navegar pelas entidades desse jeito aqui, ou posso pesquisá-las também aqui. E ele vai pegando para mim a estrutura das entidades que eu tiver. Muito bacana, ficou bem mais, vamos dizer assim, bonito, bem mais intuitivo também. Lembrando que aí também tem a questão da recursividade, sempre clicar se quer ou não recursivo, né? Isso aí a gente já falou em alguns outros vídeos. A parte do debug que ficava aqui, né, o nosso temido insetinho, né, debug, para os administradores, programadores debugarem o que está acontecendo com a aplicação. Esse cara ficou aqui agora em modo de depuração desativado. Então, ao clicar aqui, você vai habilitar o modo debug, ele dá um refresh na página, e a partir daí você tem o modo debug ativado. Vale lembrar também que eu já vi muita gente, quando a gente entra para dar manutenção, as pessoas trabalhando com o modo debug sempre ativo. O modo debug sempre ativo, ele não é indicado porque ele gera uma grande lentidão na sua experiência de navegabilidade, porque ele fica processando vários elementos do sistema em busca de erros, tal como está aqui, ó, eu tenho um erro no plugin Gantt lá, o plugin da comunidade. Ele está falando que está faltando uma build lá, JS. Ou seja, é legal para você, administrador, procurar um erro e pronto. Não é ideal você ficar o dia inteiro executando o modo debug. Como é que eu desativo agora? Do mesmo jeito. Clico aqui no Super Admin, clico aqui para desativar o modo debug. Ele dá um refresh. Veja a diferença no tempo de refresh da página. Isso porque ele não está processando meio mundo de coisas. Então, basicamente, foi isso que mudou, né? Nessa tela inicial. Tenho aqui as configurações do usuário, que antes era só clicar no usuário, né? Tenho aqui a ajuda sobre o GLP. Qual versão, né, do GLP? Antigamente ficava aqui no rodapé. Agora você clica aqui e vem aqui, ó, sobre. E ele fala aqui qual a versão que você está rodando, beleza? E o botão de logout também, que antes era um ícone, agora você está aqui dentro, você clica em sair. Beleza, estou fazendo um logoff para que a gente possa se autenticar novamente. Vou voltar a me autenticar. E aí eu vou verificar a questão do menu no topo, né, que a gente alterou lá na configuração. Vejam aqui, ó.
O menu agora ele está presente aqui no topo do sistema, funcionando tal como fosse no lateral. Tem um efeito até bacaninha, né, que ele dá esse efeito de transição, certo? Mas não teve grande mudança, é basicamente isso. O único item que mudou, se eu não me engano, é tema do nosso próximo slide, com relação ao encontrar o menu, que o GLPI ele tem essa funcionalidade, um atalho, né, de Ctrl Alt G. As pessoas apertam Ctrl Alt G e ele aparece esse item aqui. Isso desde a versão, se não me foge a memória, 9.3. Só que é muito pouco usado porque as pessoas não têm acesso a esse atalho aqui, elas acabam esquecendo. Eu mesmo não uso, porque eu nunca lembro o atalho Ctrl Alt G. Eu lembro agora porque está na apresentação, né? Mas enfim, o que eles fizeram? Eles adicionaram então esse carinha aqui, encontrar um menu. Então, ao clicar aqui, ele já abre para você e bacana que ele já te lembra aqui o atalho dele. Então, com o passar do tempo, você vai acabar usando esse atalho mais e mais vezes e vai acabar, querendo ou não, decorando esse Ctrl Alt G aqui. E como funciona isso? Eu quero ir lá para as categorias da iTunes, né? Então eu coloco aqui, ó, eu não lembro que era lá em configurar, listas suspensas e tal. Eu posso simplesmente vir aqui e digitar categoria e ele vai pegando no sistema tudo que é categoria e me mostrando aqui a migalha de pão. Configurar, listas suspensas, categorias iTunes. Poxa, é isso aqui que eu queria. Então, eu preciso agora fechar e navegar? Claro que não, já é um link para lá. Então, eu simplesmente clico aqui e ele já vai me levar lá para aquela migalha de pão. Ó, configurar, listas suspensas, categorias da iTunes. Que está em branco porque essa base eu montei só para a gente fazer uns testes básicos aqui e apresentar os vídeos, tá? Vou só alterar então a questão do meu menu para ele ficar na esquerda para coincidir com toda a apresentação. Só aproveitando enquanto eu faço isso, se vocês perceberam, se não, voltem um pouco aí no vídeo, por favor, alguns segundos, vocês vão ver que quando eu cliquei, enquanto estava carregando a tela, eu cliquei aqui para vir para configurar geral, os dashboards ficaram vermelhos. Muita gente se assusta com isso, mas na verdade isso é porque havia ainda uma troca de informação ali do JavaScript, Ajax, alguma coisa assim, com o banco de dados, e no meio dessa transição, enquanto ele estava dando load ali naqueles caras, eu cliquei para ir para outra tela. Então ele dá um erro que foi cortada a conexão de dados ali, e por isso que ele dá aquele símbolo vermelho, né? Aquela coisinha vermelha. Então é só ficar atento que isso não tem nada demais, é porque está carregando aqui os gráficos, ó. Ele está carregando os gráficos e você simplesmente selecionou para ir para outro canto. Ó. Aí ele alarma tudo que houve algum erro ali para ele, que não é um erro grave, vamos dizer assim, não é bem um erro, é um aviso, né? Um warning ali, ó, cuidado, atenção, alguma coisa falhou, mas falhou o quê? Essa transição de dados, beleza? Aproveitando só para a gente esclarecer que eu já vi muita gente com essa dúvida também, então vamos pegando carona aí na oportunidade. Bom, outro item muito importante, interessantíssimo, títulos persistentes. As tabelas do GLPI amadureceram muito. Se eu vier aqui em assistência chamados, eu criei alguns chamados aqui para mostrar esse exemplo. Antigamente, como é que funcionava o GLPI? Você tinha aqui o dash, o menu de pesquisa, que melhorou também, ficou um pouquinho mais clean, e você tinha aqui o cabeçalho, ó, os títulos, né? Tinha um cabeçalho com os títulos das colunas da tabela que a gente está vendo aqui, que no caso é a tabela de chamado. O que acontecia? Se eu tivesse aqui, ó, eu estou com 15 itens, beleza? Veja aqui que eu tenho 15 itens. Se eu tivesse, por exemplo, 40 itens, não sei se eu tenho 40, não, só tenho 31. Mas beleza, então o que acontecia? Eu ia descendo aqui, chegava a uma determinada altura, eu acho que é esse cara aqui que eu estou querendo, Alexandro. Cara, aí eu já tinha esquecido, vem cá, esse Alexandre é o que nesse chamado? É um requerente? É um requisitante? Ele é um observador? Eu já tinha me perdido. Aí o que eu precisava fazer? Vim aqui em cima na tabela e conferir o título. Agora não, agora os títulos são persistentes. E antes tinha ainda, para contornar isso, o que eles faziam? Repetiam o título no rodapé da tabela, uma solução muito gambiarra, né? Então agora esse título é persistente. Veja que eu estou arrastando a tela para baixo. Ao chegar aqui nessa zona superior da minha tela, ele trava, ó, e eu continuo arrastando para baixo os meus chamados e ele fica de forma persistente. E não há mais a repetição dele no rodapé. Isso é desnecessário agora com o uso desse framework que
que eles fizeram, né, com esse recurso que eles usaram do framework. Outra questão muito interessante também é a paginação aqui, ó, que antes eu precisava rodar até o final da minha página para ter acesso, ou ela repetia aqui em cima também, eu tinha que voltar até o topo. Agora não, veja aqui, dando uma congelada aqui na tela para explicar melhor, observem que o conteúdo da tabela ele é limitado a essa área de exibição. E aí eu consigo paginar rodando para baixo o scroll. Aqui eu tenho o meu cabeçalho, que quando eu subir ficará permanente nessa região da tela, né? E o meu rodapé ele vai estar sempre visível também. Então veja que ficou muito mais clean a interface do sistema. Ou seja, os títulos agora são permanentes e o rodapé, né, que não seria nem um rodapé, vamos dar o nome de rodapé agora da página, ele também é permanente. Isso facilita que eu não tenha que paginar tudo, né, chegar até o fim de alguma coisa para a gente poder ter acesso a ele e mudar algum parâmetro, tal como eu fiz aqui de mudar de 50 para 20, de 20 para 10 itens. Veja aqui, ó, ficou tudo muito mais acessível e mais fácil. Seguindo aqui ainda, o outro grande avanço que a gente teve foi a ordenação por múltiplas colunas. Antigamente, o que acontecia? Eu clicava aqui em status e tinha os chamados por status. Eita, mas peraí, eu gostaria de organizar por status e depois também por ordem alfabética, para pegar assim todos os chamados que estão com status em andamento e os técnicos que estão atribuídos. Então, como é que eu faço isso no GLPI? Eu clico aqui para ordenar por status, tal como sempre foi, pressiono a tecla Ctrl e venho aqui com a tecla Ctrl pressionada, clico em requerentes. E aí ele vai criar aqui, ó, veja que ele deu a setinha tanto aqui em status quanto em requerente e nomeou o primeiro está sendo ordenado por status e em seguida por requerente. Se eu clicar aqui, manter a tecla Ctrl pressionada e clicar em requerente novamente, ele vai inverter a ordem de requerente, mas mantendo o status. Veja que não veio outro status aqui e só mudou o requerente. Alexandre, eu posso ter dois? Sim, pode ter também por prioridade. Pressionei Ctrl, cliquei em prioridade e prioridade passou a ser o terceiro elemento a ser ordenado, ok? Então veja que é muito interessante essa questão de como ordenar por status. E como é que eu tiro o status de ordenação? Vou pegar aqui, por exemplo, última atualização, beleza? Aí eu tenho aqui, o primeiro é o status, o segundo, última utilização, desculpa, é o requerente, e o terceiro, última utilização. Eu quero tirar por exemplo, o requerente. Pressione Ctrl, Shift e requerente. E aí ele remove requerente, beleza? Mas continua com status e atualização. E aí a gente acaba de encontrar um bug. É assim que a gente acha bug de vez em quando, senhores. Veja que agora só tem 2 itens, mas no entanto o reload não alterou o status do terceiro elemento para segundo, né? O valor dele. Isso é um bug de impacto mínimo, certo? Mas é um bug, fato. E se eu tiro aqui, por exemplo, o status da sequência, veja que agora ele fez, ó, manteve esse como 2, mas o outro que antes era para ter vindo como 2, opa, desculpa, e ainda está errado, porque o status aqui seria 1, né? Então veja que ainda temos bugs aí, acabei de descobrir esse, mas vida que segue, a gente depois reporta lá para TechLib, beleza? Não é o nosso foco nesse momento. Então vamos lá, múltiplas colunas, um recurso interessantíssimo para a gente. Nova timeline, isso é importantíssimo. O GLPI, ele mudou muito, eu acho que talvez o maior impacto para os técnicos seja justamente a timeline. Vou abrir aqui o chamado teste 23 e vejam que houve uma mudança realmente nos chamados. Por quê? Antigamente você tinha aqui timeline do chamado e embaixo a segunda aba seria chamado, onde você teria ali os dados do registro do chamado. Que dados? Deixa eu clicar aqui em abrir um chamado, seriam basicamente, desculpa, também não vai aparecer, seriam basicamente esses dados aqui, ó, da abertura de chamado, ó. E isso tudo que ficava no formulário aqui no meio, bem poluído, isso morreu. Isso não existe mais dessa forma, não existe dessa forma. Os itens continuam existentes, certo? Eles não mudaram, estão aí todos os itens, mas eles não existem mais da forma como era antes.
Agora eles ficam nessa coluna à direita, onde eu posso ainda encolher aqui seções. Ó. Deixa eu encolher todas aqui para a gente mostrar elas. Eu tenho aqui a primeira seção, seria de chamados, isso tudo na abinha chamados. Então na aba chamado agora eu tenho a timeline do chamado, todas as interações do chamado, e tenho aqui também os itens de abertura desse chamado. Por exemplo, a entidade, a data de abertura, tipo, categoria, todas as informações que existiam no sistema 9.5, só que de uma forma apresentada, de uma forma diferente, que na minha opinião eu julgo dizer mais eficiente. Gera um desconforto a primeira vez, isso é normal, eu me senti desconfortável com a mudança, mas forçando a barra, por isso que eu falo, force um pouco a barra do menu à esquerda, coisa de uma semana você vê que mudou, é diferente sim, mas mudou para melhor. Você consegue trabalhar melhor, de forma mais objetiva, tá? Então temos aqui ó, todos os mesmos dados que teriam ó, atores, requerente, observador e atribuído, certo? Então tá tudo aqui. Tenho aqui itens, ou seja, os itens atribuídos a um chamado, né? A gente pode atribuir itens, ó. Vou adicionar aqui, tal como fosse lá na versão 9.5. Isso não mudou. Então veja aqui, ó, computador atribuído. Curiosamente, da mesma forma que eu tenho esse itens aqui, eu tenho também essa abinha itens. Eu sinceramente julgo que um desses caras na próxima versão devem rodar e sair daí, como uma melhoria, porque não faz sentido você ter dois itens, uma na aba aqui e outra aqui na seção. Eu particularmente chutaria para esse item aqui sair ou esse aqui, aí tem que ver qual critério vão usar para isso, né? Temos aqui níveis de serviço, tempo para atendimento, tempo para solução, tempo para interno para atendimento e tempo interno para solução. Os mesmos dados que tinham lá no GLPI. E aqui eu tenho também o relacionamento de chamados, onde você pode relacionar um chamado com outro, seja do tipo duplicado, filho de ou pai de, certo? Então você consegue ter essa mesma utilidade que tinha lá no GLPI 9.5, só que realmente, principalmente esse item aqui, chamados relacionados, ele ficava muito escondido lá entre, agora deixa eu tentar lembrar que tem tempo que eu não mexo também, eu acho que era abaixo dos anexos ali na hora de abrir um chamado, era realmente uma coisa bem escondida. Agora não, ele tem a seçãozinha dele aqui bem destacada, é o último item, mas ele tem a seção dele de destaque aqui pra gente mexer com esse tipo de coisa, beleza? Falando ainda da timeline, o que acontece? A timeline ela vai ser agora aqui, eu posso, só um detalhe que eu não passei, eu posso encolher aqui para ter mais tela para brincar, né, ficar menos poluído, ou posso voltar para cá, tá? Posso deixar encolhido e clicar aqui para entender o que eu preciso, e ao fechar eu posso encolher também de novo sem problema algum, tá? Agora a timeline ela fica centralizada aqui junto com isso e eu posso simplesmente responder. Antigamente a gente tinha aqui uns balãozinhos, né, de adição de acompanhamento, tarefa, documento. Isso não existe mais, agora tudo está aqui nesse botãozinho. Ou eu clico diretamente nele e dou um follow-up, né, um acompanhamento, ou eu posso também, eu vejo que o campo é idêntico, ou eu posso, não é um acompanhamento, é uma tarefa. Então você clica nesse filtro aqui, à direita, né, essa setinha à direita, e coloca aqui, ó, criar uma tarefa. E aí ele vai criar um elemento do tipo tarefa. E veja que existe todos os campos pré-definidos, tal como já existe lá. Posso usar os modelos de tarefa se tiver, entendeu? Posso colocar a data, o status a fazer, feito, ou é uma tarefa do tipo informação, e posso adicionar esse cara também, tá ok? Isso é muito igual ao que era antes. Uma grande diferença, que aí pode ser que vocês talvez não estejam todos percebendo, é o seguinte, que agora o chamado ele começa a inverter a ordem da timeline, ou seja, o conteúdo mais antigo vai ficando para baixo, enquanto o mais recente vai ficando para cima.
isso é a versão que está fazendo, né? Só que existe a possibilidade também de eu inverter isso, para que as pessoas possam ler tal como a gente lê, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, aqui nesse novo slide, o que eu trago é exatamente isso. Lá também em configurar geral, valores padrão, eu consigo inverter essa ordem. Veja que o mais antigo aqui está para baixo. Então, eu posso vir aqui em configurar geral. Deixa eu só pegar o chamado teste 21, ó. Só para a gente abrir ele depois. Então, eu vou vir aqui em configurar geral e aqui em valores padrão eu vou ter a opção de inverter essa ordem, né, do layout. Tá aqui, ó, ordem da linha do tempo. Então, aqui ela vem numa ordem e aqui eu inverto essa ordem, ascendente e descendente. Salvo. Beleza, configuração salva. Vou vir aqui em assistência chamados e vamos ver se isso é uma variável, é uma constante, né? Ou se é uma variável. Tá aqui o meu chamado teste 21, vou abri-lo. Veja que ainda permanece a interação mais antiga para baixo. Então é uma constante do perfil do usuário. Preciso fazer logoff e logar novamente para surtir efeito. Isso é um pouco estressante, mas é uma característica de aplicações web, tá? Não vou nem penalizar, o GLPI é assim, não. Porque senão ele teria que ficar lendo essas variáveis o tempo todo, ao invés de só carregar na memória. Então a gente toma essa decisão justamente para ter uma melhor performance no ambiente, tá? Então vamos lá, fiz logoff, loguei de novo, venho aqui e vamos ver agora, ó. Pronto, agora inverteu. Eu tenho aqui o acontecimento mais antigo acima dos mais novos. Aí eu vou escrevendo de cima para baixo. Qual é o melhor? Qual é o pior? Não sei. Depende da operação sua. Sugestão minha? Converse. Chama a galera, mostra as possibilidades, né? Mostra esse pedaço do vídeo, se for o caso. E discutam com eles. O que vocês acham melhor? Assim ou ao contrário? E aí a galera vai votar e lembrando, isso não prejudica em nada. Vocês podem tomar uma decisão hoje e mudar ela amanhã. Não quebra nada, só vai inverter a ordem de aparição, tá bom? Vamos lá então seguindo aqui. Imagens na CMDB. Agora podemos atribuir imagens aos modelos e vê-los na descrição dos itens da CMDB. Cara, isso é um grande avanço, como eu disse, isso leva o GLPI a outro patamar, é um grande benefício. O que é uma imagem na CMDB que eu estou querendo dizer? É o seguinte, eu venho aqui em ativos computadores, deixa eu ver se eu tenho o meu computador aqui, ó. Esse é o meu computador que está inventariado. Eu abro esse meu computador aqui, pronto, abri. Veja aqui, ó. Vejam, eu tenho aqui a imagem desse computador na minha CMDB e posso ter várias outras imagens. Então veja que esse aqui é um computador do tipo notebook, fabricante Dell, e qual é o modelo? É um Vostro 5490. Eu posso ir aí na internet, simplesmente pegar imagens desse tipo de notebook e coloco aqui. Veja como é que dá um ar muito mais profissional, parece até que eu estou dentro de uma loja, né? Eu, sinceramente, achei isso fenomenal. Eu recomendo todo mundo fazer um trabalho legal. É um trabalho manual, não tem um banco de dados para isso. Não, não tem mesmo não, é um trabalho manual, mas pelo amor de Deus, olha o valor agregado por esse trabalho. E onde é que eu insiro essas imagens? Se você for lá em configurar listas suspensas, a gente vai ter, lembra que é o modelo do computador? Eu posso vir aqui, ó, modelo, pesquisar em modelo. Sim, isso é uma outra melhoria. Deixa eu voltar, já ia passar batido. Aqui na lista suspensa a gente tinha sempre aqueles meio mundo de campos, sempre expandidos, assim, que ficava difícil você achar as coisas. Não quer dizer que ainda está fácil não, porque tem muita opção, muitos campos, né, para decorar. Então está longe de fácil. Mas qual é o grande benefício? Os caras criaram um menu de pesquisa. Então se eu sei que aqui tem um lance de modelo de computador, eu posso vir aqui, ó, modelo. E ele vai expandir tudo onde tem modelo. Veja que tem uma seção modelo aqui, ó. E aí eu tenho aqui modelo de computador. Alexandre, se você continuasse digitando, ó, modelo de computador. E quebrou. Será que é no plural? Vamos ver aqui, ó. Porque eu digitei errado. Infelizmente tem que digitar certinho. Modelos é no plural. Modelos de computador.
Veja, ó, ele só expandiu esse cara aqui para mim, que é o que eu quero. Abro ele aqui. O que que acontece? O próprio GLPI Agent, né, o inventário lá do GLPI, criou o modelo aqui, porque ele pegou na BIOS do meu computador, e já criou o meu computador vinculado a esse modelo. Só que, claro, ele não sabe a imagem disso, ele não tem essa informação, não tem um banco de dados para isso. Então eu clico aqui no Vostro 5490 e vou adicionar. Aí ele tem aqui para eu adicionar a imagem de frente, a imagem de trás. Essa aqui foi a melhor que eu consegui na internet. Uma pesquisa rápida, provavelmente deve ter alguma melhor aí, mas para não vir ao caso. E eu posso adicionar, criar então uma galeria com uma série de outras imagens, sendo que essas duas serão exibidas primeiro e todas as outras na sequência. Então é assim que a gente insere imagens dos equipamentos na CMDB. Cara, um trabalho muito lindo. Inclusive, quando eles lançaram, como era um módulo novo, né, um recurso novo, estava quebrado, eles foram corrigir isso, eu acho que na 10.03, que estava quebrado, e eles corrigiram isso. Beleza? Mas está funcionando perfeitamente agora. Lista de pesquisas. Teve também uma grande melhoria. Eu vou abrir aqui. A lista de pesquisas, para quem não sabe, no GLPI você consegue fazer uma pesquisa, deixar ela salva para você, entendeu? Vamos supor que você é o cara de inventário, por exemplo, é o cara de ativos. Então você vem aqui em ativos, computadores, por exemplo. Você vai fazer um relatório sobre os seus computadores. E você precisa saber todos os computadores cujo status sejam, por exemplo, sem conexão. Então você vai usar essa pesquisa sua aqui e vai adicionar uma nova regra, por exemplo, ó, status, vai procurar aqui o item status, contém ou na verdade aqui porque eu não tenho nenhum status. Deixa eu pegar aqui, pior que todas são NB, PE, VTC, VTC, tudo é VTC. Vou tentar pegar pelo nome 3127, porque essa base não está populada para a gente brincar. Ó, então vamos lá, eu quero todos os itens cujo nome contém 3127. Vamos supor que isso é uma pesquisa que tenha lá seus 10 parâmetros, é muito complexo. Então, para você, todo mês ou toda semana, você tem que vir cá e gerar esse relatório para o teu chefe, mandar para ele. Cara, é muito penoso. O que eu posso fazer? Eu gero essa pesquisa aqui e clico nessa estrelinha para salvar a pesquisa. Dou o nome para ela, 3127. Pode ser complexa da forma que você imaginar. É só clicar em salvar. Tem aqui os outros parâmetros, entidades filhas sim ou não, certo? Vou adicionar. Acabei de salvar. Aí vamos supor que amanhã eu preciso de novo fazer essa pesquisa, aquela pesquisa de 10 itens. Cara, eu até anotei no bloquinho de notas para lembrar, porque foi difícil chegar nesse valor. Cara, eu simplesmente posso clicar aqui em lista. E aí ele vai carregar as minhas pesquisas parametrizadas. E aí eu só clico, lembra que eu salvei ela com o nome 3127? Ao clicar em 3127, ele vai carregar toda a pesquisa para mim e já trazer no relatório. Ou seja, eu consigo ter uma certa uma pseudo, né? Não vamos valorizar demais também um negócio tão simples. Eu consigo ter uma pseudo, uma falsa automação no meu processo. Metade dele foi automatizado. Eu já consigo, então, fazer isso agora. Ou seja, com o tempo sou o cara de inventário, eu vou ter ali talvez 50 pesquisas personalizadas, tá? Então eu vou estar sempre salvando um favorito e podendo usar a lista de recursos. Isso é uma coisa nova no GLPI 10? Não. Talvez alguém que está vendo esse vídeo não sabia disso, por isso que eu fui mais detalhista como é que salva, né? Só que o que acontece? Um grande recurso que eles fizeram, antigamente a estrelinha aqui de listas ficava aqui à direita, ela veio para cá, certo? E outra coisa, que quando você abria, ela abria aqui no canto direito e agora ela abre aqui. Quer ver outro lance muito legal que eles fizeram? Mais duas coisas legais. Primeira, o contexto da lista. Agora as listas possuem contexto, tá aqui ó, computador, outros. Computador, outros. O que isso quer dizer? Simples, eu posso vir aqui em chamados, assistência chamados. E aqui em assistência chamados, se eu abro a minha lista aqui, ele vai abrir no contexto de chamado. Ele não vai abrir lá em computador. Mas o seu computador está onde? Lá aquela 3127, né, que eu criei. Eu clico aqui em outros, vão estar todos aqui. O que isso é legal? Primeiro, o tempo de carregamento vai reduzir muito de página. Quando a gente tinha um índice de lista muito grande, eu fiz um cliente uma vez que a gente fez, eu acho, mais de 160 itens personalizados de pesquisa para ele.
porque é um parque muito grande, ele tinha muitos relatórios que ele queria montar e tal. Cara, demorava muito tempo para carregar as listas. Agora vai reduzir muito o tempo de lista porque ela não vai misturar um item com outro. Vai ser sempre bem um para um, né? Vamos dizer assim, eu estou em chamado, só vai carregar chamados a princípio. Mas os outros continuam disponíveis aqui. Aí se eu clico em outro, sim, vai demorar o tempo que tem que demorar de carregar tudo. Isso foi a primeira questão que eles melhoraram muito, né? Que é essa questão de contextualizar a lista. O segundo item é o seguinte, a fixação da lista. Olha aqui, ó. Ela está aqui, eu posso trabalhar, né? Posso fechar ela, ela continua. Só que se você ver, ela está obstruindo a minha visão nos itens abaixo. Só que, cara, toda hora eu tenho que clicar aqui e carregar um item diferente. Não tem problema, clica aqui no fixar lista. O Bootstrap, aquele frameworkzinho que eles adotaram lá no primeiro slide que a gente comentou, permite esse nível de funcionalidade aqui, ó, que massa. Ele criou então um quadro aqui, né, uma div, CSS e tal, onde ele põe um container, tá? Onde vai alojar o espaço para nossa lista e ela vai ficar aqui sem atrapalhar a minha visualização. Agora eu posso ficar navegando nos itens sem ficar impedindo a minha visualização dos dados. Eu posso simplesmente ir clicando de um e outro e com base nisso eu conseguir ter os meus itens. Só uma coisa, eu estava lá em chamados, cliquei em outros, abri o 3127, ele me trouxe aqui para computadores. Mas veja que aqui existe contexto até nessa questão. A lista não está fixada. Mas será que ela ficou fixada lá em assistência? Vem aqui em assistência, chamados, e aí a gente vai ver que ela está fixa lá. Ou seja, ela ficou fixa em chamado, mas não ficou em computadores. Olha que legal, então eu consigo ter um melhor nível de parametrização aqui. Eu posso fixar também, nada me impede. Mas aí é um nível a mais de personalização que o GLPI está permitindo para a gente, beleza? Sobre a lista, é basicamente esses itens que a gente tinha que falar. Um outro recurso legal, mas tome cuidado que de vez em quando eu me pego quase louco. Cadê meu menu de pesquisa, né? Deixa eu tirar a lista daqui, desafixar, fechar. Um outro item um recurso, né, que a gente tem é com relação ao menu de pesquisa. Agora eu posso simplesmente clicar aqui e esconder este menu de pesquisa, ganhando mais espaço na minha tela. Ó. Ao fechar, ele é encolhido, ele some da minha visualização e aí eu tenho mais itens aqui para usar, beleza? Isso é um recurso bacana para quem precisa de mais tela, trabalha com um volume grande de dados aí na tela, entendeu? É um recurso muito interessante. Outro recurso simples, mas que para quem trabalha em muitas abas, não é o meu caso, eu tenho pavor de muitas abas abertas, mas para quem trabalha com muitas abas, houve uma mudança também com relação ao nome das abas, né? As guias navegadores agora possuem um novo formato, nome, tipo do item, seguido do ID dele. Então, se eu estou aqui em chamados, veja que ele altera ali para chamados, traço GLPI. Se eu abro o chamado 21, ele coloca o chamado, o ID do chamado, veja aqui ó, o ID dele no banco de dados, está aqui o ID, e em seguida o título dele, olha lá, teste 21, deixa eu ver se eu consigo gerar um print para ele, consigo, vamos ver aqui rapidamente, ó. Então ele cria aqui ó, onde eu estou, o ID do item, o título do item, o nome do item na verdade, e barra GLPI, que é normal, é padrão. Então, indo lá para ativos, isso também se repete da mesma forma. Se eu abrir aqui um ativo, 3127, parar o mouse aqui, isso é muito interessante, talvez, para quem trabalha com múltiplas abas, aí, 30 abas abertas. Eu não faço isso, mas, então, para mim, o valor agregado é pouco, no meu caso, mas pode ser que para você seja diferente. Então, veja aqui, ó, ele, inclusive, não trouxe aqui o ID, já quebrou o padrão, né? Não trouxe o ID do item, só trouxe o nome dele e GLPI, tá? Então veja que já não está seguindo tanto um padrão. É um bug? Não é, não sei. Aí a gente tem que escalar para a TechLib e responder, né? E por último desse vídeo, para a gente encerrar esse vídeo com menos de 1 hora, graças a Deus, é que agora o GLPI ele permite o uso de emojis nos campos de texto. Então eu posso vir aqui no chamado, por exemplo, abrir um chamado usando emojis. Muita gente faz isso, né? Eu posso responder esse chamado aqui, por exemplo, clicando aqui, ó,
Veja que eu tenho aqui o banco de dados de emojis, clico aqui e posso usar emojis no meu chamado, não tem problema algum. Fecho aqui, ó. O emoji está salvo lá. Então, se o usuário usar um emoji na abertura de e-mail, vai vir. E o que é legal, já fazendo propaganda, a gente liberou integração com o WhatsApp. Se o usuário usar no WhatsApp um emoji, tal como ele usou lá o emoji, vai cair aqui. Então, isso é apenas uma perfumaria, mas que o GLPI também agora permite. Isso para essa garotada mais jovem aí, né? Pode ser de grande valor atribuído, porque a galera se comunica muito com emoji, gostam de elogiar por emoji, agradecer, aplaudir. Então, isso vem muito em encontro com a nova tendência de relacionamento por redes sociais, né? A gente usa muito emoji em rede social e agora, por que não usar também no GLPI? Pessoal, para esse primeiro vídeo, batendo 50 minutos, faltando 15 segundos, grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, era só este o conteúdo e no próximo a gente vai discutir mais novidades aí do GLPI 10. Grande abraço e até a próxima.